Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a lição 7 do nosso discipulado, cujo título da lição são as duas ordenanças de Jesus. Ordenança estas que é o batismo e a Santa Ceia. Antes de iniciar o assunto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele like aí para poder ajudar o canal. O texto que eu vou usar como base se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, e Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Em Mateus 28, versículo 19 e 20, diz assim: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Eu peguei essas duas passagens, né? Porque os evangelhos sinóticos, ele escreve as mesmas coisas sobre o ministério de Jesus, só que na ótica de cada discípulo. E aqui Mateus, ele escreve na ótica dele, do que ele entendeu que Jesus falou, e Marcos, ele escreve na ótica dele o que ele entendeu do que Jesus falou. E eu vou fazer uma junção aqui dos dois para tentar explicar melhor essa parte. Normalmente o novo convertido, quando ele começa a caminhar, né, começa a visitar uma igreja, ele vê que na igreja, aquelas pessoas que fazem parte da membresia da igreja, elas são batizadas. Existe aquele memorial, que é o batismo na água, em que ali a pessoa passa por um discipulado, e ali, após terminar o curso de discipulado, ela vai e é batizada nas águas. Por que essa necessidade de ser batizado? A primeira delas é que é uma ordem de Jesus, é uma ordenança de Jesus. Por isso que nós chamamos assim de ordenança. A Igreja Católica chama de sacramento, né? Que é um rito sagrado. A Igreja Evangélica nós chamamos de ordenança. É uma ordem de Jesus. Por que Jesus dá essa ordem? Porque o homem ele é esquecido. Se Jesus ele não manda as pessoas se batizar, as pessoas ela perde o foco em que ela tem que ser lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que ela necessita morrer para Cristo, morrer para o mundo e nascer para Cristo, para ela se tornar uma nova criatura. Então o batismo ele tem esse significado. Quando você imerge na água, significa que você morreu para o mundo. E quando você emerge da água, significa que você nasceu para Deus, né? Quando você sai da água, simboliza ali um novo nascimento, que você está lavado pelos seus pecados. Obviamente é um memorial, né? É um rito que a igreja segue. Não necessariamente o teu corpo ali foi purificado de todo o pecado. A nossa carne ela continua debaixo da maldição que veio por intermédio de Adão, né? No nosso sangue. Porém, é para a gente ter aquela consciência, né? Em que nós precisamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus, que nós precisamos nascer de novo. Uma dúvida que muitos têm, né? Eu só sou salvo se eu for batizado? Não. O batismo ele é para quem já é salvo. O batismo é uma confirmação da fé. Primeiro você crê, né? Como está dizendo ali o texto de Marcos, que eu citei aqui. Você crê e depois você é batizado, para você ser salvo, né? Não necessariamente, eu nunca me batizei e morri. Quer dizer que eu vou para o inferno? Não quer dizer isso. O ladrão na cruz, quando Jesus foi crucificado, Jesus ele fala para o ladrão, quando o ladrão fala para ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus ele vira para o ladrão e fala, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão ele nem teve tempo de ser batizado, mas ele creu. Então o batismo não é uma ferramenta essencial para você ser salvo, mas ela é uma ferramenta, um memorial para aquela pessoa que já foi salvo, ela confessar a sua fé publicamente, em que ela decidiu a partir daquele momento ser um seguidor de Jesus. Então na igreja, para você fazer parte de fato da membresia da igreja, você precisa ser batizado. Enquanto você não se batizou, você é um visitante que está aprendendo sobre a caminhada, esperando o momento certo para você, por intermédio da ação do Espírito Santo no seu coração, tomar essa decisão de se batizar em Cristo.
E aí a igreja, né, tem as suas datas determinadas de acordo com a necessidade de membros, de novos membros ali que serão batizados, e ali tem o dia do batizado, que é feito aquele memorial para relembrar, né, que Jesus ele morreu para os nossos pecados e que para nós sermos uma nova criatura, participante do reino de Deus, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos nascer do Espírito. Então o batismo ele tem esse memorial. E a Santa Ceia, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, tem a passagem, né, Mateus 26, da última Santa Ceia. Os outros evangelhos também mencionam sobre a última Santa Ceia. Tem 1 Coríntios, que também vai falar sobre a Santa Ceia, né? A gente vai ver que a Santa Ceia, Jesus determina também como memorial. Ele fala que o pão simboliza o corpo dele e o sangue simboliza o sangue da nova aliança que ele está estabelecendo. E é um memorial que a gente lembre que Jesus morreu e que a gente deve executar esse memorial até que Jesus venha. Então a Santa Ceia, ela simboliza, né, a carne e o sangue de Cristo simboliza que ele entregou o seu corpo e o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para nos trazer a vida eterna. Então a Santa Ceia, a gente renova a nossa aliança com Cristo, nós renovamos e lembramos o sacrifício que ele fez por nós até que ele venha. Isso simboliza que a igreja está esperando a segunda vinda de Jesus, que é a segunda vinda em glória, em que todo olho verá, e nesse dia em que Jesus vier, aqueles que estiveram vivos subirão aos céus, receberão um corpo incorruptível, e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados e também receberão um corpo incorruptível e reinarão juntamente com o Senhor. Então essas são as duas ordenanças, né, que Jesus determina. Por isso que nós seguimos esse memorial, porque é uma ordem de Jesus para a lembrança do homem, que é muito esquecido, que se Jesus não tivesse determinado, talvez o homem não fizesse e talvez caísse no esquecimento. Seria mais difícil para o homem lembrar que ele precisa nascer de novo, ser uma nova criatura, e que ele precisa estar mantendo essa aliança em dia, né? Perseverando na fé, mantendo essa aliança e se mantendo preparado, aguardando a segunda vinda de Jesus. Essa é a lição de hoje, né? Lição número 7. Se você gostou do estudo, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar aí a sua dúvida, que assim que eu tiver um tempo eu vou ler os comentários e estarei respondendo.